Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Feliz sábado a todos vocês. Muito bom estar aqui. Depois de um ano no Ceará, estamos aqui. Já estive aqui outras vezes, mas essa semana tive então a oportunidade de receber o convite para estar aqui. Nós vamos dividir a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Especialmente para os desbravadores. Tem desbravador aqui? Cadê os desbravadores? Aqui é o clube. Qual é o nome do clube? Valdenses. Dizem que o Valdenses é o melhor clube de desbravadores da Igreja Central de Fortaleza, é verdade? Pois esse é o clube, hein? E hoje, para quem acompanha as redes sociais, você deve ter visto que hoje faltam quantos dias para o nosso Campuri? 26 dias. E a cada dia, a cada manhã, eu oro e lanço um desafio de oração para os desbravadores. Sabe qual foi o desafio de oração de hoje? O desafio de oração de hoje foi orar pelos pastores da Associação Cearense. E nós vamos fazer isso agora, porque eu sei que tem desbravador do Valdenses aqui, não tem? Então feche seus olhos, vamos orar pelo nosso Campuri e pelos pastores do Ceará. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já está voltando. E te agradecemos também, porque temos a oportunidade de te servir nessa terra. Temos a oportunidade de participar de um clube de desbravadores. E teremos a oportunidade de participar do nosso primeiro encontro, o Campuri de Desbravadores. Faltam poucos dias, mas nesse dia, Pai, nós queremos orar de maneira muito especial por aqueles que são os líderes espirituais da Tua igreja, os pastores. Pedimos que o Senhor continue a abençoar e proteger a cada pastor e também suas famílias. Livra-nos de todo mal e que o Senhor continue abençoando e protegendo cada detalhe deste momento tão especial que acontecerá daqui a 26 dias. Pedimos a Tua direção também agora ao abrir a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor já me apresentou, meu nome é Fabiano e eu sou líder de jovens aqui para o estado do Ceará e trabalhamos com a liderança de jovens desbravadores e aventureiros e também música, universitários e tá bom. E Calebes. A minha esposa é a Vilândia, que está ali, sentada ali próximo ao Rafael e a Joyce. Muito bem, estamos devidamente apresentados. E eu prometo que não vou passar do horário para você ficar tranquilo aí. Eu quero que você agora fique com os olhos fixos, não em mim, que eu não tenho essa beleza toda, mas na palavra de Deus. O que vai ser apresentado aqui certamente é para você e para mim, tá? E eu quero começar fazendo aqui uma pergunta sobre coisas que são realmente importantes para a nossa vida. E me vem uma imagem mental de alguém caminhando, vai imaginando a cena. O deserto, pessoas caminhando, aquela areia batendo na perna, porque no deserto tem um vento muito forte, aquele vento, a areia batendo no rosto, na perna, e você vai tentando segurar um pouquinho, se proteger como pode. Os músculos já estão no limite, você começa a sentir sede, mas você avista que já está quase chegando ao seu objetivo, mas o corpo começa a querer trair você. E você começa quase que se arrastar, mas vai caminhando rumo à linha de chegada. Finalmente você chega. A pergunta é: por quê? Se a gente rebobinar agora a fita, quem é da minha época vai lembrar, vai saber o que eu estou dizendo, né? Rebobinar a fita do filme. Ou se você apertar o botão para voltar a história, você vai ver um atleta que deixou de comer coisas que ele gostava, um atleta que fez com seu corpo quase o impossível, levantando peso, se exercitando, fazendo várias coisas, indo quase à exaustão, para que aquele outro momento acontecesse, cruzar a linha de chegada. E eu repito a pergunta: por quê?
O que leva um ser humano a se colocar diante de uma situação extrema com a esperança de chegar em primeiro lugar? Foi um pouquinho dessas coisas que começou a passar na minha cabeça quando eu me deparei com uma maratona, talvez a maratona mais difícil da face da terra, uma maratona que acontece no deserto do Saara, geralmente no mês de abril. Essa maratona iniciou em 1986 e desde 1986 até o ano de 2016, ela sempre acontece no mês de abril, cerca de 13 mil atletas já participaram dela. É uma maratona toda diferente. Por quê? Porque ela acontece no deserto. Eu já havia visto maratona, corrida de São Silvestre, que acontece dentro da cidade, e outras maratonas, mas uma maratona extrema, aonde um atleta se prepara durante um ano ou vários anos com um objetivo: ir para o meio do deserto, passar alguns dias em dificuldade no deserto do Saara, percorrer uma extensão de 246 quilômetros a pé ou correndo, mas 246 quilômetros com seus pertences dentro de uma mochila nas costas e recebendo uma garrafa de 1 litro d'água a cada 10 quilômetros. O que leva um ser humano a fazer isso? E mais, não é barato. Se você tiver a curiosidade de acessar o site, esse site aqui, cadê? Você vê que até para achar o site é difícil, imagina a maratona. Se você consegue achar o site, Marathon des Andes, alguma coisa assim, que é em inglês, você vai ver lá a 31ª edição e já deve estar atualizado para a 32ª, que será em 2017, em abril. Você vai descobrir que o pagamento para participar de uma maratona dessa é em euro, e não é barato. E cada vez mais, aquele porquê vai se tornando maior na minha cabeça. Primeiro, porque alguém se sacrifica ao ponto de ir para uma maratona num lugar inóspito como este. Segundo, porque alguém paga tão caro para participar de uma maratona como essa. Porque alguém se propõe a comprar equipamentos caros, porque os equipamentos para o deserto são especiais. Ninguém vai para o deserto com uma bermudinha da Topper e uma camisetazinha fina. Não, tem todo um preparo para chegar no deserto. Tênis especiais, proteção para as pernas, proteção para o rosto. Por que alguém se propõe a fazer isso? E essa maratona, essa última maratona, ela teve representantes de 48 países ao redor do mundo, 881 atletas. Por ser uma maratona muito desafiadora, alguns atletas não conseguem cruzar a linha de chegada. E em 2007, 2 pessoas morreram porque não quiseram desistir do percurso. Morreram durante o percurso. Todas essas informações me fazem ver que nós estamos falando aqui de uma maratona completamente diferente de tudo que talvez você já tenha visto a respeito. Caminhar no deserto, às vezes em equipe, às vezes sozinho. Mas a verdade é que cada homem ou mulher, jovem ou idoso, que participa de uma maratona dessas, ele tem algo muito fixo, ele tem um significado muito grande em sua mente, que justifique sua presença lá. E eu te garanto uma coisa: não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É claro que há um prêmio, como existe também um prêmio nas Olimpíadas. Mas se fosse apenas pelo dinheiro, eu te digo uma coisa: podia ser o valor que fosse, eu não iria correr no deserto. Podia ter até um campeonato de ping-pong, aí eu entrava. Mas correr no deserto, passar por todas aquelas privações e provações, correr risco de morte, e mais,
entre 881 participantes, apenas um vence, ou seja, 800 vão ficar de fora. Por quê? E agora o que me deixa ainda mais intrigado com toda essa situação, eu já perguntei em vários lugares, e acredito que aqui não será diferente. Você sabe qual é o nome do vencedor da última maratona do deserto? Era de esperar. Imagina só, se esse homem, que foi o vencedor da última maratona, estivesse sentado entre nós. A frustração que ele teria ao saber que nesse grupo de pessoas de aproximadamente, não sei, talvez umas 250 pessoas, ninguém ouviu falar o seu nome. Alguém que sofreu, alguém que correu, alguém que certamente passou por extremas dificuldades, mas cruzou a linha de chegada. Sabe qual foi a idade do campeão? 41 anos de idade. Um jovem de 41 anos de idade foi o vencedor. Deixou outros jovens de outras idades para trás, não é? O nome dele, El Mohamed Rashid, da Jordânia. Esse foi o campeão. Teve o seu nome, é lá de pró, está acostumado, né? Ele teve o seu nome, por alguns momentos, estampado na página oficial do site. Ele teve um momento de glória quando ele subiu no pódio. E acredite, é muito emocionante ver alguém subindo no pódio. Imagina subir ao pódio. Eu confesso para vocês que participei do Circuito de Campeões, que aconteceu no Rio de Janeiro agora com os jovens, e não resisti e fui assistir uma das modalidades dos Jogos Olímpicos. Só que eu fui só para poder entrar, e aí cheguei na parte que estava na entrega das medalhas. É muito emocionante, porque você vê nos olhos daquela pessoa que está recebendo a medalha, quase que dá para entender, passando pela mente, tudo o que ela precisou deixar de lado para viver aquele momento único. E ele então sobe no lugar mais alto do pódio, se inclina, recebe uma medalha e em alguns casos recebe também uma coroazinha de louros. Mas a pergunta continua, por quê? Paulo, que é um personagem bíblico que eu muito admiro, ele faz aqui uma comparação dessas modalidades olímpicas da Terra com uma grande maratona que todos nós estamos participando, desde o dia em que nós nascemos. Quando nós corremos uma maratona, e agora eu estou falando da maratona da vida, porque todos nós participamos de uma maratona. Inscreva-se para participar ou não, eu e você fazemos parte de uma maratona. E nessa maratona, nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas é lidar com nossas vontades. Talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano seja domínio próprio. E eu vejo nas pequenas coisas. Eu estou passando por uma experiência nova na minha vida no que diz respeito à alimentação. Eu e minha esposa estamos lutando contra nós mesmos para mudar alguns hábitos alimentares. E se você já passou por isso, ou está nessa fase, você sabe que tem que ter domínio próprio. Eu me lembro que teve um dia, eu cheguei em casa, abri a geladeira, tinha castanha de caju. Fechei a geladeira, fui para o armário procurar uma coisa, tinha semente de girassol. Voltei para outro lugar, tinha outra semente. Eu falei, meu Deus, nessa casa agora só tem semente. E a gente fica desesperado, só que aí como não comprou nada, aí você tem que comer aquilo mesmo. Domínio próprio. Se nas pequenas coisas nós nos sentimos incomodados, imagine agora quando nós somos exercitados ao domínio próprio em coisas maiores. E o atleta precisa se dominar em tudo. Outra coisa
Nós precisamos de resistência e treinamento contínuo. Nenhum atleta vai para o evento olímpico ou para uma maratona sem ter plena certeza de que ele vai para ganhar. Eu ainda não vi um atleta, ao ser entrevistado, dizer assim: não, eu vou lá, vamos ver se vai dar certo. Todos eles dizem o quê? A vitória é minha. Ele precisa acreditar nisso. Faz parte do processo para que ele seja um campeão. Ele precisa se olhar todos os dias no espelho e ver um campeão. E existe mais uma coisa. Para participar nessa maratona, você precisa conhecer a si próprio. Nós precisamos nos conhecer. Porque quanto mais você se conhece, mais você se prepara. Quanto mais você estuda você mesmo, entende quais são seus medos, entende quais são as suas fragilidades, entende quais são as suas fraquezas, então agora você se prepara para usar as suas forças e minimizar as fraquezas. Portanto, já dá para perceber que participar dessa maratona não é fácil. Muitos percalços na estrada, muita areia, muito sol, muito vento. E um detalhe, no deserto, durante o dia muito quente e à noite muito frio. Muitos desafios. Agora eu te convido a abrir a Bíblia. Amém? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Eu sou muito fã de Paulo. Muito mesmo. Gosto muito desse personagem. O nome do meu pai é Paulo e até hoje eu brigo com ele porque ele não me colocou o nome de Paulo, colocou no meu irmão. Nasceu depois. Mas Paulo, ele tem assim uma característica que eu admiro demais. Ele consegue fazer com que o leitor hoje, mas na época o ouvinte, viajasse através de suas palavras para entender o significado real do que ele queria dizer. Mais ou menos o que Jesus fazia com as parábolas. Paulo está localizado agora na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a cidade mais promíscua daquela região toda. Uma cidade portuária, uma cidade muito influente, uma cidade que recebia muita influência externa, especialmente de Roma, mas uma cidade totalmente promíscua. E está agora Paulo diante de uma congregação, eu imagino que existiam lá jovens, enfim, pessoas de várias idades, e Paulo começa mais ou menos a dizer a respeito de uma maratona. No verso 24 do capítulo 9, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas quantos levam o prêmio? Um leva o prêmio. E como é que ele conclui? Corram de tal maneira que alcanceis. Somente quando nós paramos um pouco para estudar a respeito da vida de Paulo, nós entendemos aonde ele quer chegar. Não vou me deter ao Saulo, a vida antiga, mas ao Paulo, porque quando Paulo conheceu a Cristo, começou sua maratona. Porque quando Paulo conheceu a Cristo, ele teve que lutar contra si mesmo. Quando ele se encontrou com Jesus naquele dia e caiu, alguns dizem que caiu do cavalo, mas a Bíblia diz simplesmente caiu, então eu não vou me arriscar. Ele caiu. Ele se encontrou com Deus. E naquele dia ele compreendeu de uma maneira extraordinária que ele não era nada. Ele não era ninguém. E enquanto ninguém, ele estava perseguindo o próprio Deus. Mas agora começa uma trajetória de um maratonista. Ele precisa lutar contra suas vontades. Ele precisa lutar contra seus desejos.
e agora ele se torna um grande pregador do Evangelho. E ele chega a afirmar na Bíblia que traz em seu corpo as marcas do Evangelho. E ele não está aqui falando em parábolas e nem está contando aqui histórias. Porque quando ele fala das marcas do Evangelho que trazia em seu corpo, eram chicotadas, eram marcas de apedrejamento, eram marcas de naufrágios, eram marcas diversas de dor e sofrimento real. E aí ele diz assim, para aqueles... Eu tenho a mania de falar jovens, mas eu considero todos jovens, tá bom? Inclusive eu. Ele olha para aquele público e fala assim: o atleta em tudo se domina. Aqueles, como o Mohamed, aquele lá que todo mundo já esqueceu o nome dele, ele mesmo, da Jordânia, ele mesmo. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Quando Paulo fala de coroa aqui no contexto de Coríntios, ele está fazendo menção à coroa que nas Olimpíadas, que na época dele já existiam, com algumas modalidades, pelo menos 3 modalidades são reconhecidas: boxe, corrida e lançamento de dardos. Então ele está falando que o atleta naquela época se dominava, ia ao extremo, até porque eles tinham a questão da idolatria ao corpo, eles cuidavam do corpo, mais para exibir até do que pelo próprio conceito da saúde que nós temos hoje. Mas eles ganhavam uma coroa que era de folhas de louro, e aquilo com o tempo se acaba. Se nós não sabemos nem o nome de quem ganhou a Maratona do Deserto o ano passado, será que a gente vai saber quem foi o campeão do lançamento de dardo de Corinto da época de Paulo? São coroas que se passaram, épocas, vitórias se passaram, foram importantes, mostraram para todos que quem se exercita consegue alcançar a vitória. Quem exercita o domínio próprio consegue alcançar a vitória, mas são vitórias que se passaram. Aí Paulo conclui de uma maneira extraordinária, dizendo assim: corram de tal maneira que alcanceis. E agora ele começa a entrar um pouco mais nesse assunto, e ele diz assim, verso 25: todo atleta em tudo se domina, em tudo. Aqueles para uma coroa corruptível, nós porém para... E agora ele insere você nessa maratona. Nós não estamos sofrendo nesse mundo por uma coroa corruptível. Nas entrelinhas, se fosse para modernizar o negócio, eu diria, se eu fosse Paulo: faça valer a pena. Faça valer a pena cada manhã quando você se levanta e sabe que tem que enfrentar dificuldades. Faça valer a pena quando você está enfrentando dificuldades com a doença de alguém na família. Faça valer a pena quando o seu filho se envolve com drogas ou com alguma coisa que você não gostaria que ele se envolvesse. Jovem, faça valer a pena quando você se sente sozinho na universidade, bombardeado por uma série de novas filosofias. Porque as coroas dessa vida hão de passar, mas nós não estamos esperando simplesmente vitórias nessa vida. É claro que elas são interessantes e importantes também, mas nós estamos aqui buscando algo superior, uma coroa incorruptível. Incorruptível. Mas alcançar essa coroa incorruptível é talvez um pouco diferente do que tem se pregado por aí. Sabe, tem se pregado muita misericórdia. Não sou contra a misericórdia de Deus, é claro, quem sou eu para pensar qualquer coisa desse tipo? Mas enfim, parece que a gente idolatra o pecador e tira Cristo do trono. Parece que agora Deus tem que aceitar todo o erro da humanidade, que na própria Bíblia ele orienta que não é certo, porque as pessoas ficam se sentindo humilhadas e pequenas diante do que Deus pede. Todo atleta paga um preço.
Alguns pagam com a própria vida, como aconteceu em 2007. E para que você seja motivado ou não a participar dessa maratona, aquela grande pergunta continua no ar: por quê? Por que eu devo procurar Deus? Por que eu devo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu estou sentado hoje nesta igreja, neste horário? Por quê? E se você está aqui, e se você acredita em Deus, e se você encontra conforto nas páginas da Bíblia, mas também encontra orientação e outras coisas, é porque o reino dos céus faz ou tem um significado para a sua vida. Não é simplesmente um playground para onde a gente vai depois de passar tempo nessa terra. Há um significado muito maior, saber que olharemos nos olhos do nosso Salvador. Esse é o real significado de enfrentar tudo que nós enfrentamos nessa terra, com um sorriso nos lábios. Situações das mais diversas. Mas Paulo vai além. E ele então no verso 26, ele diz assim: assim corro eu, não sem meta. Aprenda uma coisa: ninguém corre atrás do vento. E se porventura alguém gosta de fazer isso, não vai chegar em lugar nenhum. Ninguém nesse mundo vai me dizer que alcançou alguma coisa correndo sem meta. Paulo corria, não como alguém que corre sem meta. Eu me lembro daquele episódio quando um atleta estava próximo de chegar, vencendo uma maratona, e uma pessoa o interrompeu. Ele poderia muito bem ter sentado na sarjeta, chorado, a nação brasileira e o mundo iria olhar para aquela cena e falar: rapaz, ele foi atrapalhado. Mas ele continuou correndo. Ele continuou correndo. Ele tinha uma meta. Ele se preparou muito para aquele momento e não era um obstáculo que iria afastá-lo de sua meta, que era chegar. Quando ele viu que tinha perdido a chance de vitória, a sua meta agora era: eu tenho que atingir o fim dessa corrida. Paulo olhava para o seu público e dizia: não corro sem meta, não corro sem meta. Mas ele dizia algo mais. Ele dizia: assim eu luto, mas eu não luto como alguém que está desferindo golpes no ar. Sabe o que ele queria dizer com isso? Já viram um boxeador lutando alguma vez, não viram? O boxeador, ele só desfere golpes ao ar em dois momentos: ou quando ele está treinando sozinho, ou quando realmente ele erra. Só que é interessante, a palavra grega que aparece aqui para luto de lutar, né? A interpretação dessa palavra é magnífica. Sabe o que Paulo quer dizer quando ele fala assim, luto, não como quem desfere golpes ao ar? Ele está querendo dizer assim: eu dou um murro debaixo dos olhos do oponente, para derrubar de primeira. Eu achei fantástica essa interpretação da palavrinha grega que aparece aqui. Eu acredito até que não tem tanta importância a palavrinha grega, mas o significado dela. Ou seja, eu dou o murro no lugar certo. Mas sabe contra quem Paulo está lutando? Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Porque todo atleta em tudo se domina. Eu não sei, meu irmão, se você já pensou alguma vez em desistir. Não sei se você já passou por sua cabeça que Jesus esteja demorando demais, ou que as lutas dessa vida são mais fortes do que a sua disposição para suportar as dificuldades. Ou se você já desacreditou, enfim, eu não sei. Agora uma coisa eu sei: vale a pena persistir.
Vale a pena continuar correndo nessa maratona. Vale a pena, porque nós receberemos das mãos de Deus uma coroa que não passará. E se os nomes de grandes campeões de Olimpíadas, campeonatos de futebol, campeonatos de vários campeonatos que existem no mundo, se esses nomes passam, meu querido amigo, seu nome jamais passará por alto no reino celestial. Nós seremos reconhecidos como vencedores no céu. Imagina só, nós seremos reconhecidos no céu como aqueles que passaram pela prova e que foram fiéis até a morte. E eu imagino que mundos e mundos, os quais não conheceram o pecado, se você e eu hoje temos a ansiedade de ver Jesus e falar com Jesus, saiba, existem milhões de anjos e pessoas de mundos habitados que não pecaram, que morrem de curiosidade de conversar com você, para saber como foi que você conseguiu lutar e alcançar a vitória, para saber como foi que você conseguiu conceber a ideia de que tudo estava perdido, mas de repente Jesus te resgatou. É uma mensagem que só nós teremos lá no céu. Eles conhecem porque ouvem falar, nós conhecemos porque fomos perdoados por Deus. E eu digo mais uma vez, para mim este é o verdadeiro, real significado de continuar correndo nessa maratona até o reino celestial. Esse é o significado. Quero te convidar a ler mais um texto bíblico. Está registrado na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Versos 1 e 2. Um resumo de tudo que a gente falou, só que agora com um significado muito maior. A maratona agora não é mais a maratona da terra, não é mais a maratona do deserto, agora é a maratona que nos conduzirá para o reino celestial. E aqui está registrado: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vale a pena correr? Vale a pena se colocar em pé e dizer de uma vez por todas: eu quero participar dessa prova até o final. Mas talvez você esteja cansado. Outro dia, pesquisando na internet algumas imagens, eu me deparei com essa imagem. E sabe, dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Quando eu olhei para essa imagem, eu vi exatamente refletida a minha vida em vários momentos. Momentos quando você pensa em desistir e se esquece que ao seu lado existe um técnico maravilhoso, Jesus Cristo, dizendo: meu filho, levanta e segue firme, porque a prova ainda não acabou. A vitória já está conquistada, mas a sua prova ainda não acabou. Siga. E se for impossível para você andar, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu vou te conduzir. E eu vou te fortalecer. Mas para que isso aconteça, é necessário que você primeiro veja por você mesmo, ou sinta por você mesmo, a necessidade de ter Deus na sua vida. Eu posso aqui falar várias coisas, mas eu quero falar de algo que eu vivo. Ao lado de Deus, essa maratona se torna mais fácil.
Ao lado de Deus, as provas podem até continuar existindo, mas você tem mais força, mais ânimo, porque agora entra em cena uma outra palavrinha maravilhosa chamada esperança. E é essa esperança que nos mantém de pé. Você gostaria hoje, meu querido amigo, meu querido irmão, se levantar e dizer para Deus: eu quero retomar a maratona da minha vida, lutar um pouco mais para vencer, quem sabe, algum vício, algum desejo pecaminoso, lutar para vencer as próprias vontades, esmurrar o próprio corpo, porque agora você já encontrou um significado maior para lutar nessa terra. Você gostaria hoje de pedir a ajuda de Deus, de maneira que Ele o conduza até o final dessa trajetória. Nós ouviremos agora uma música especial, e eu quero te convidar a refletir, olhar para você mesmo e conversar com Deus, pedindo força, reavaliando a rota na qual você está andando, e quem sabe iniciar hoje ou reiniciar uma trajetória maravilhosa ao lado de Deus. Ouça essa canção, converse com Deus, e logo após eu farei um desafio para você. Foi por você. Som. Os cravos nas mãos, o sangue nos pés. Posso ver o meu Senhor crucificado, o vento a soprar, mulheres a sofrer. Jesus está morrendo só por você. O rio de sangue, a escuridão de Jesus, a natureza se esconde. Seu lado rasgado, sua alma em dor, estão crucificando o meu Salvador. Não posso olhar o seu sofrer, pois era eu que deveria ali morrer. Mas ouço Cristo me chamar, com ternos olhos a me olhar. De repente posso ouvir Jesus falar: foi por você, só por você, estou dando minha vida por você. Foi por você, meu filho amado. Não diga não, este é o perdão, a salvação. E de repente eu olho pro céu, o universo em silêncio assiste a dor. Jesus levanta seus olhos ao céu e grita: terminou. Foi por você, só por você, estou dando minha vida por você. Foi por você, meu filho amado. Não
este é o perdão, a salvação. Estou dando minha vida por você. Foi por você, meu filho amado. Não diga não, este é o perdão, a salvação. Este é o perdão a salvar, salvação, salvação. Amém. 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 Você certamente falou com Deus e agora você tem um porquê mais real na sua vida. E eu deixei por último, só para mostrar para você aqui, qual era o porquê de Paulo. Por que Paulo se sujeitou a tanta coisa? Por que Paulo enfrentou tantas dificuldades? E o que foi que deu força para ele? No capítulo 9 de 1 Coríntios, no verso 23, está a resposta. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa era a motivação de Paulo nos dias de tristeza, dentro dos calabouços, quando ele viu o navio afundando, quando ele via a vida se acabando, quando ele sentia as pedradas e as chicotadas. Ele dizia: eu quero ser um cooperador com ele. Tudo que eu faço é por causa do Evangelho. Hoje você também pode falar como Paulo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você está disposto a recomeçar a sua caminhada, a sua maratona com Deus, enfrentando dificuldades e lutas, mas tendo uma certeza absoluta: Deus está aí para te fortalecer os passos? Gostaria? Então vamos orar. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor conhece o íntimo da nossa alma. O Senhor nos fortalece. E ao olharmos para a vida de Paulo, podemos sentir o grande significado que pregar o Evangelho tinha para aquele homem, a ponto de se entregar à morte todos os dias. Talvez, ó Pai, não tenhamos aqui o direito ou nem a intenção de dizer que sejamos melhores ou iguais a Paulo, porque muitas vezes negligenciamos o Teu nome. Mas, Senhor, o que nós queremos te pedir hoje é: dá-nos coragem para iniciar a caminhada. Ajuda-nos a enfrentar nossas próprias vontades e dá-nos a plena convicção, a certeza absoluta de que o Senhor está ao nosso lado para nos levantar se porventura cairmos. Conceda-nos a Tua graça, livra-nos de todo mal e continua conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.